esse novo formato, para você ter acesso direto aí à escrita, ao texto evangélico do dia. Então, nós estamos aí celebrando este dia desta semana do tempo comum. Qual semana do tempo comum nós estamos? Vamos olhar aqui. Nós estamos nessa 8ª semana do tempo comum. Então, hoje, quinta-feira, 7 de agosto. Então, nós temos o evangelho do dia, que é Mateus 16, 13, 23. Vamos ao texto? Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no 3º dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, nós temos esse evangelho, essa pergunta, né? A gente passa por esse evangelho algumas vezes aí durante o ano. E essa pergunta de Jesus, né? O que eles estão falando de mim? Essa pergunta é feita para a gente também. Quem é Deus para mim? Quem é Jesus para mim? É o que os outros dizem ou é aquilo que eu vivencio na minha vida? Talvez você se pergunta: Frei, mas como assim vivenciar? Às vezes eu não sinto Deus, não penso em Deus, às vezes eu fico tão distraído, distraída, às vezes até esqueço durante o dia de levar meu pensamento a Deus, às vezes eu sinto longe de Deus, né? Essas perguntas podem vir, né? Mas a gente deve perguntar para nós: quem é Deus? Ou seja, quem é Jesus Cristo, o Messias, para mim? Porque se a gente ficar só no ouvir falar, isso é uma questão que a gente precisa refletir seriamente. Não ter medo das dúvidas, né? A dúvida ruim é aquela que se instala e nunca passa, né? Mas as dúvidas, as angústias, as aridez aí da fé, da caminhada cristã, elas fazem parte da vida, né? E essa pergunta, ela é essencial para a gente aprofundar a nossa fé. E vós, quem dizeis que eu sou? Uma comparação que eu já fiz aqui no canal e faço de novo é a seguinte. Tem duas pessoas à beira do rio bonito, um rio calmo, né? Bom de banhar. E aí um deles resolve entrar. Aquele que entra, tá ali, começa a divertir, sente a água agradável, o sol tá ali quente, né? Dá para refrescar nessa água. E aí esse que está dentro da água, ele vai falar assim: olha, a água está muito boa, né? E o de fora: que bom, tá, me fala mais, né? Esse que está dentro da água está dentro da experiência de estar mergulhado na água. O que está de fora só está ouvindo falar.
Então, algo semelhante também deve acontecer à nossa fé, né? Quem é Deus? Quem é Jesus para mim, o Filho de Deus? Essa afirmação, né? Pedro vai dizer, tu és o Messias. Então, assim, afirmar de dentro da experiência, de estar caminhando com o Senhor. E o que está à beira do rio, ele não sabe, ele só sabe ouvir dizer. Então, isso é um grande perigo para nós, praticar uma religião só por ouvir dizer e não fazer a experiência do Deus vivo. Esse é o desafio para nós, né? E aí Pedro vai responder, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Se a gente comparar com a imagem do rio, a gente falaria assim, tu és o rio, tu és... Aqui é uma comparação só para a gente entender, né? No sentido, se faz vivência, experiência, né, desse Deus que é o Deus vivo. E aí, quando Pedro faz essa confissão, vocês percebem que ela é verdadeira, que é o Espírito Santo, que é a ação de Deus que revela para Pedro em seu coração, em sua mente, em sua percepção. Né? Tu és o Messias, o Filho de Deus, do Deus vivo, está aqui. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde, tu é feliz, Simão, filho de Jonas. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, né? Porque não foi um ser humano, mas o meu Pai que revelou, né? E é nessa fé que a igreja é construída. Aí você pode falar assim, mas Frei, mas logo embaixo, Pedro, ele, aqui, bem embaixo, então Pedro aqui ouvindo o que ia acontecer, né? Que Jesus vai narrando que seria preso, seria perseguido, seria torturado, crucificado, né? E aí Pedro vai dizer, não, Senhor, que não aconteça isso. Aí Jesus já chama a atenção de Pedro, né? Vai dizer o que, Jesus? Vai para longe de mim, Satanás, né? Por que vai para longe de mim, Satanás? Porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então, mas ao mesmo tempo que Pedro é modelo, ele também é sinal de um exemplo de queda que a gente deve evitar, né? Da gente achar que a caminhada cristã é só a caminhada agradável, sem cruz, né? Sem sofrimento. Eu não estou fazendo uma apologia ao sofrimento, pelo amor de Deus, né? Mas a cruz e o sofrimento na caminhada de todo batizado, ela acontece. E se o batizado, eu e você, não queremos passar por nenhum sofrimento, aqui nós temos uma questão muito séria, porque existe uma rejeição, né, das lutas do assumir o evangelho neste mundo. Ou seja, se a gente não passar por nenhuma dificuldade, nenhuma contradição com essa sociedade nossa que está doente, nós estaremos aqui, ó. Não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Isso é uma coisa muito presente nas novas comunidades evangélicas, nas igrejas de parede preta, né? Que eles querem só a tranquilidade, o sucesso financeiro, que Deus os proteja de todos os embates, né? Que faça vencedores de todas as coisas, ou seja, uma negação dos desafios do evangelho. Só querem a abundância, só querem os lucros que podem vir do segmento de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai lembrar, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, né? Renuncie a si mesmo e siga-me. Então, seguir a Cristo tem a caminhada de cruz, né? Não tem jeito. Isso faz parte da vida. Então, nas horas do sofrimento, o cristão pensa, reflete e diz, Senhor, tá difícil, me ajude, me dê a mão, como ele deu a mão para Pedro, né? Quando estava afundando. Me ajude. Deus dá a mão para a gente ter mais forças, para a gente lutar e para a gente vencer aquilo que a gente pode, aguentar aquilo que a gente não pode, né? Superar, às vezes não depende da gente, e ir para frente no segmento de Cristo. Então, coragem, força, para que você possa caminhar bem com Deus e dizer como Pedro aqui, né? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, essa experiência do Deus vivo. Que o Senhor te ajude aí na sua meditação, na sua oração. Esse foi o Evangelho de hoje. Abraço com Deus, deixe os comentários, fale se você gostou desse formato,
Para mim, às vezes, fica mais fácil, porque nem sempre eu posso instalar a câmera, né, em qualquer lugar. Às vezes eu estou viajando, às vezes estou em algum lugar que não dá para gravar. A luz não ajuda, tá bom? Abraço, Deus te abençoe. Com Deus.